Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Galera, quanto o Grêmio vai gastar em futebol em 2024? O tamanho da folha salarial, o número de investimentos, o déficit, o orçamento previsto para a próxima temporada. É tudo isso e muito mais depois da vinheta. Galera, esse conteúdo tem o oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Rossi e vamos dar uma brincada, hein? É 20% de bônus no primeiro depósito. Até R$100 você deposita e ganha 20% de bônus para se divertir. Não esqueça, jogue com responsabilidade na KTO. Bom, foi definido o orçamento de 2024. Está oficialmente aprovado pelo Conselho Deliberativo do Grêmio o quanto o tricolor vai gastar na próxima temporada. Primeiro, é importante dizer que o Grêmio fecha 2023 com um déficit orçamentário de 64 milhões de reais. Foi pedido uma suplementação no valor de 29 milhões, ou seja, o Grêmio gastou mais do que previa na temporada 2023. Este déficit está diretamente ligado ao fato de o Grêmio ficar minimamente no 6º lugar do Campeonato Brasileiro. Pode diminuir um pouco e de maneira razoável este déficit, dependendo da posição que o Grêmio ficar no Campeonato Brasileiro acima desta meta. Ou seja, se ficar acima do 6º lugar, o déficit baixa um pouquinho, mas o pedido de suplementação orçamentária não será diminuído, ou seja, o Grêmio vai pedir uma suplementação, já pediu no caso e foi aprovada, de 29 milhões de reais. Bom, já está previsto também o déficit para a próxima temporada, ou seja, o quanto o Grêmio vai ficar deficitário no ano que virá. Eu anotei aqui porque é impossível saber de cabeça todos os valores. Mas o déficit para a próxima temporada, ele já está praticamente aí, previsto na casa de 20 milhões. Mais ou menos isso, tá? 20 milhões de reais o déficit para a próxima temporada. É mais ou menos isso que o Grêmio está prevendo de déficit para o próximo ano. Ou seja, o Grêmio já prevê que mesmo com receitas que virão do próximo ano, o Grêmio vai ficar com este déficit. Eu estou olhando aqui, ó, a suplementação desse ano foi de 29 milhões, o déficit dessa temporada de 24 milhões e o déficit da próxima temporada entre 20 e 22 milhões de reais. Bom, a partir disso também foi pedido o quanto o Grêmio vai gastar na próxima temporada e deve superar a casa dos 180 milhões de reais em investimento de futebol só no que diz respeito à folha salarial. Nós estamos falando aqui que o Grêmio prevê ter uma folha salarial de 14 milhões de reais na próxima temporada. 14 vezes 13, que é o número de salários que tu paga na temporada, mais de 180 milhões de reais investidos em futebol no que diz respeito à folha. O presidente Alberto Guerra chegou a dizer ontem no Conselho Deliberativo do Grêmio que é preciso fazer receita, mas receita gastando em futebol. É o futebol que te dá receita com as coisas que vão acontecendo. Ou seja, então o Grêmio vai investir em futebol para poder ter condições de pagar as suas dívidas. É importante dizer que esses 14 milhões de reais em folha salarial é só dando pagamentos a jogadores que vão ser aproveitados no elenco. Não está computado, por exemplo, o valor de rescisões, de atletas que possam ser emprestados e vão seguir recebendo. Isso é só jogadores disponíveis no elenco do Renato ou do próximo treinador. A ideia é que seja o Renato em 2024. É importante dizer que nesta reunião do Conselho Deliberativo foi confirmada aquela informação de que o plantel do Grêmio custa 12 milhões e meio, que é o valor que nós já havíamos trazido para vocês aqui. Então o aumento vai ser de 1,5 milhão a 2 milhões de reais para a próxima temporada. Bom, o que é importante dizer ainda? Dentro desta folha nova, haverão algumas coisas que dizem respeito ao elenco atual. Por exemplo, renovações. Salários como o do João Pedro, que vai dar uma aumentada,
do Matias Vijaçante, que vai aumentar com a renovação contratual dele de tempo de vínculo e também de valores mensais que ele vai receber. E aí, claro, a ideia da direção do Grêmio é conduzir uma mudança do elenco do Grêmio. Ou seja, contratar titulares, aí a gente está falando de 2 a 3 titulares absolutos sendo contratados, mais o substituto do Soares, que vai ser certamente o jogador mais bem pago do elenco. Esta é a ideia, até estou vendo aqui nas minhas anotações que essa procura já está acontecendo, mas vai ser intensificada em breve. E aí a ideia é manter o patamar de um grande nome competitivo no ataque, e esse jogador, obviamente, que vai ser contratado, vai ser o mais bem pago do elenco. Haverão mudanças no elenco do Grêmio, ou seja, os reservas é que passarão por uma mudança significativa, saídas e chegadas de atletas, então novas opções estão sendo buscadas para ser a alternativa do Grêmio no próximo ano. Aí sim, né, dentro dessas buscas a gente está falando de 2 a 3 grandes titulares. Do orçamento da próxima temporada, o mínimo financeiro que o Grêmio estipula é oitavas de final da Libertadores, oitavas de final da Copa do Brasil e 6º lugar no Campeonato Brasileiro. Esta é uma mudança significativa de 2023 para 2024. Em 2023, o Grêmio imaginou estar no mínimo no 8º lugar. Em 2024, a imaginação prevista financeiramente é 6º lugar. É importante dizer aqui que isso é o mínimo financeiro orçado. Por exemplo, se o Grêmio for às quartas de final da Libertadores, vai ter ultrapassado o mínimo financeiro. Não está estipulado aqui que o Grêmio precisa futebolisticamente apenas chegar nas oitavas para ter o seu ano completo. Não é isso. Isso é orçamentário. Ou seja, minimamente precisa chegar neste patamar para conseguir fazer com que o ano orçamentário não fique ainda mais deficitário do que já deve ficar. Então é importante dizer que nesta temporada, por exemplo, 2023, o objetivo era as oitavas de final da Copa do Brasil, e como o Grêmio chegou nas semifinais, automaticamente superou a meta orçamentária, e futebolisticamente não existe uma meta mínima, né, nem máxima. Na verdade, mínima existe, né, que é o valor do orçamento. A máxima é que não existe. Para fechar esse vídeo, mais uma anotação que eu tenho aqui é o valor em vendas. O Grêmio estipula venda de 90 milhões de reais em atletas, ou seja, para fazer o orçamento girar normalmente, precisa vender 90 milhões de reais em atletas em 2024. Ou seja, precisamos vender bem, né? Já vendemos o Bitelo em 2023, daí o orçamento de 23, e agora precisamos vender em 2024 90 milhões de reais, ou seja, é muito dinheiro ainda para vender. Então tomara que o Renato ou outro treinador, se for outro, né? Pela informação que a gente tem, o Grêmio quer que seja o Renato, faça boas vendas em 2024, lançando bons jovens. Tem o Nathan Fernandes aí. Deixa o like, te inscreve, ativa as notificações. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.